agricultura sempre esteve presente na televisão. Através dos programas que falam de agricultura, é possível viajar pelo país, conhecer o trabalho de profissionais cada vez mais qualificados e aproximar a população urbana das suas raízes oriundas das aldeias e dos campos de Portugal. O TV Rural foi o primeiro programa dedicado à agricultura que passou na televisão portuguesa. Durante mais de 30 anos, foi para o ar aos fins de semana na RTP, numa época onde durante muito tempo apenas havia um canal de televisão. O engenheiro Sousa Veloso, autor e apresentador do TV Rural, ainda hoje é recordado por muita gente que assistia semanalmente ao programa. Por isso, hoje vamos revisitar o TV Rural e admirar a extraordinária evolução da agricultura portuguesa ao longo das últimas décadas. O genérico do programa TV Rural, a par de outros programas históricos da RTP, ainda hoje é reconhecido por muitos telespectadores daquela época e era assim. O programa abordava diversos temas relacionados com a agricultura e percorria o país que Portugal era então. Passemos os olhos por algumas dessas reportagens e comecemos em 1989, no Douro, onde as uvas eram carregadas em cestos de verga pelas encostas sobranceiras ao rio. Hoje, o Douro continua a ser reconhecido pelas suas vinhas em socalcos esculpidos pelo homem, mas a tecnologia caminha a par e passo com a tradição, como nos refere Pedro Leal da Costa, responsável de viticultura pela Symington Family Estates, que desenvolveu um robô especificamente vocacionado para colher as uvas nas encostas do Douro. Esta máquina é uma máquina com base num trator de lagartas que tem melhor segurança para andar aqui e ao mesmo tempo tem uma componente muito forte de hidráulica. E tem uma cabeça de vindima acoplada, a qual se pode montar e desmontar, inclusivamente fazermos outras operações ao longo do ano, mas conseguimos com isto entrar em curvas aquilo que as máquinas convencionais normalmente só vindimam a direito. Recuemos novamente no tempo, até ao ano de 1971. A cultura do olival, típica do Mediterrâneo, mereceu ao longo dos anos especial atenção por parte do TV Rural. No Alentejo, no concelho de Beja, uma das grandes conquistas de então foi a construção de um lagar que processasse a azeitona dos associados da Cooperativa Agrícola de Bringel e que levasse a uma maior valorização do ouro verde. Hoje, graças à força de Alqueva, que possibilitou a expansão do olival moderno no Alentejo, Portugal é o 8º maior produtor mundial de azeite. O potencial da região atrai não só fundos de investimento internacionais, como está também a seduzir os jovens agricultores que veem um futuro promissor no olival. Os meus avós, os meus pais, são todos agricultores. E fui ganhando esse bichinho desde pequenino. Trabalhei 7 anos numa herdade como encarregado tratorista na área já da olivicultura, onde assisti ao processo todo da transformação da terra, da plantação até à colheita. Chegou uma altura que pensei, não, isto para mim não e quero mais. E então, com o apoio dos meus pais, decidi desenvolver o meu projeto. Comecei com 50 hectares de olival em Sebe, tenho vindo sempre a aumentar de ano para ano. Tenho agora 130 hectares, 100 de olival em Sebe e 30 hectares de olival em regime intensivo. Continuemos a nossa viagem no tempo. Desta vez até à região de Sintra e ao ano de 1977, onde um produtor de leite, com uma visão de futuro que ainda hoje nos espanta, apostava na ordenha mecânica, uma arrojada inovação para a época. O casal de Quintanelas era visto já na altura como uma exploração piloto e, por esse motivo, a Ordem dos Engenheiros
promoveu em dezembro uma visita à quinta, a que o programa TV Rural deu cobertura mediática. Ao mesmo tempo, o engenheiro agrónomo investia nas pastagens permanentes como forma de rentabilizar os solos pobres e delgados e, assim, ajudar a equilibrar os gastos com a alimentação do efetivo. Quando chega a primavera, já chegámos a estar a produzir aqui 2.300 litros por dia, gastando só 300 quilos de farinha com as vacas leiteiras. O resto vinha tudo da pastagem, durante um período razoável de primavera. Conseguiu-se dar uma certa continuidade à exploração. E agora as vacas já, enfim, pastam um determinado número de dias consoante a área. Nós procuramos pôr cerca de 100 metros quadrados de pastagem à disposição de cada vaca por dia. De maneira que uma área, por exemplo, de 1 hectare, um grupo de 100 vacas, está um dia, depois, cerca de 3 semanas depois, volta novamente ao mesmo sítio, quando a pastagem já voltou a crescer. O pastoreio rotacional não é que é o melhor para a saúde da erva, porque a erva constantemente desfolhada também sofre bastante em desenvolvimento radicular, em produção, em tudo isso. Mais de 60 anos desde a criação do Casal de Quintanelas, a exploração continua a laborar, como nos revela o filho do fundador, Alexandre Arriaga e Cunha, que assumiu as rédeas do negócio durante mais de 3 décadas. Esta exploração foi fundada pelo meu pai em 1957, era o engenheiro José Manuel Arriaga e Cunha. Eu vim trabalhar com ele aos 20 anos e 5 anos depois ele faz a doação da propriedade a mim. Foi um momento determinante na minha vida em que comecei a ser proprietário. A responsabilidade assumida foi muito grande, mas ele próprio também me ajudou a lidar com essa assunção de responsabilidade e ele morre 10 anos depois de eu vir trabalhar com ele. Nessa altura, contratei um gestor profissional, o engenheiro António Castanheira, com quem trabalhei 26 anos. Portanto, trabalhei nesta exploração 36 anos. Ao fim desses 36 anos, foi-me feita uma proposta irrecusável de trespasse do negócio, à qual eu aderi, tendo saído daqui, portanto, em 2017. Em 2017, esta exploração passou a ser da propriedade do engenheiro António Castanheira. A inovação era uma das imagens de marca da exploração. Afinal, desde os anos 60, que a exploração recorria ao melhoramento genético do efetivo para conseguir aumentar a produção leiteira. O meu pai era uma pessoa muito estudiosa, apostava muito na inovação. Esse transformou-se no ADN da exploração. Quando a exploração passou para o meu nome, fiz o melhor que pude e o melhor que soube para manter esse espírito. E tem sido aquilo que tem feito a diferença nesta exploração. Tem sido o espírito inovador e a busca do ganho de eficiência constante. O foco tem sido posto no ganho de eficiência. Penso que é por essas duas razões que esta exploração continua no ativo depois de 64 anos de existência e com sucesso. A produtividade no início da exploração era baixa, claro. No auge do período em que o meu pai esteve à frente desta exploração, chegámos aos 5.000 litros por vaca por ano. Hoje em dia passa dos 10. Foi um ganho de eficiência brutal, graças ao qual esta exploração se mantém no ativo. E como funciona hoje a exploração leiteira? Durante muitos anos, as nossas vacas iam pastar. Tínhamos pratos permanentes, tratados com muito cuidado, mas a busca da eficiência levou-nos a transformar os pratos permanentes em terrenos de cultura anual. Portanto, preferimos colher a forragem e ministrá-la às vacas na manjedoura. Até porque durante muitos anos tivemos 3 ordenhas e isso impedia as vacas de irem à pastagem, passar tempo, porque exigia muita mão de obra, queimavam muitas calorias a ir para a pastagem e a vir, calorias essas que eram preciosas para a produção de leite, tanto que ganhámos bastante produtividade ao trazermos a forragem do campo para a manjedoura, sem com isso prejudicarmos o bem-estar dos animais, proporcionando-lhes camas de areia, que são limpas 2 vezes ao dia manualmente, onde elas passam grande parte do tempo deitadas a ruminar.
Isto é importante. O TV Rural dava a conhecer também os grandes eventos do setor agrícola que aconteciam um pouco por todo o país. Um dos exemplos foi a reportagem realizada na 10ª Feira Nacional de Agricultura em Santarém, no ano de 1973. Verifica-se relativamente ao ano de 1952 uma exportação de... Um dos grandes destaques dessa edição foi a presença, pela primeira vez, de uma delegação da ilha de São Miguel, nos Açores, que trouxe até à feira alguns exemplares de gado bovino. O que veio evidenciar as reflexas da publicação do Ministério da Economia que permitiu a recria dos vitelos nos Açores, que antes, em virtude da falta de espaço, não podiam ser totalmente aproveitados, com os subsídios concedidos à produção, pois isso permitiu a instalação de ateliês de recria de viteleiros e esses vitelos passaram a ser totalmente aproveitados, recriados e são exportados com a idade dos 4 aos 6 meses para o continente, para o povoamento de outros estábulos e de empresas de engorda de gado. Este ano, Santarém recebeu a 58ª edição da Feira Nacional de Agricultura, cujo tema central foi a inovação e a tecnologia. Durante os 9 dias do certame, foi possível aos visitantes verem de perto o primeiro trator movido a gás natural e alguns dos mais modernos equipamentos que se utilizam hoje no campo. Desde drones, sensores, veículos que operam em meio agrícola completamente elétricos e autónomos, sem condutor, sem gastarem qualquer tipo de combustível, e também soluções para os tratores. Os tratores não podem ter uma solução elétrica, mas têm aqui já uma solução de economia circular com base no biogás, num biogerador que produz o gás para o trator trabalhar. Acho que esse é o conceito que os agricultores vão ter que perseguir no futuro, não ter custos energéticos na sua atividade. Isso para muitos era um sonho. A entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia possibilitou que se fizessem grandes investimentos na construção de centrais fruteiras, como foi o caso da Granfer, cujas instalações foram edificadas em 1988. Estas estruturas são essenciais para o sucesso dos fruticultores. É aqui que a fruta é pesada, calibrada, conservada e embalada. Quando nos encontramos perto da Oceira, que por sua vez é perto de Albides, Oceira é uma zona onde desde há muito se faz fruticultura e se faz de acordo com o que é correto, com o que é bem feito. E calhou virmos à Oceira para vos dar conta de um exemplo muito interessante, que diz respeito à associação que foi constituída por um certo número de fruticultores que conseguiram realmente reunir esforços, associar ânimos, reunir profissões e criar até a sua central fruteira, onde agora nos encontramos. Tenho na minha companhia os senhores Frederico Granja, mais Hélio Ferreira, Filipe Pedro e o engenheiro agrónomo Amado Silva, que trabalha aqui na região desde há uns anos, trabalha na Direção Regional do Ribatejo e Oeste do Ministério da Agricultura. Tem trabalhado inclusivamente até no que diz respeito a cursos de formação profissional. Sim, cursos de formação profissional. E, portanto, já conhecia esta juventude já há um tempo, não? Pelo menos aqui o Filipe Pedro e o Hélio. O Pedro esteve há 2 anos no curso de Jovens Agricultores em Caldas da Rainha e o Hélio está a frequentar um curso e hoje faltou aula de contabilidade. Para aqui estar connosco, o professor há de perdoar porque nós estamos aqui no sentido de que o vosso exemplo até possa vir a multiplicar-se e que, portanto, a vossa presença aqui é muito útil para nós. As primeiras exportações de pera rocha da Granfer para o Canadá tiveram início em 1983. A pera rocha tem o seu nome já no mercado do Canadá. O que ela precisa, quanto a mim, é de um bom tratamento em todos os sentidos. Um tratamento começa por ser, quanto a mim, no produtor, na maneira de tratamento da fruta.
Durante muitos anos, a Pera Rocha funcionou como um cartão de visita das exportações frutícolas nacionais, possibilitando que hoje a fruticultora portuguesa goze de grande reputação internacional, graças à cor, aroma e sabor das suas frutas. Quanto à Granfer, soube crescer e afirmar-se no mercado, e hoje o seu leque de frutas é bastante mais abrangente, com as exportações a assumirem maior relevância para esta cooperativa. Nós temos produção aqui no Oeste, penso que são 7 concelhos, tem vários concelhos aqui da região Oeste. Depois temos também no Alentejo, onde temos mais a fruta de caroço, e temos produção também na Cova da Beira. A Granfer faz à volta de 60% para exportação, 40% para o mercado nacional. Os países principais de destino, Alemanha, Brasil, Canadá, França, Inglaterra, um bocadinho de Espanha também. Fazemos um pouco para todo o mundo, digamos. Vasco Hogan Teves é uma das personalidades que melhor conhece a história da RTP. A paixão pela televisão que sempre teve está expressa no seu livro RTP 50 anos, História da Televisão em Portugal, e onde o TV Rural não podia deixar de figurar. A TV Rural nasce de uma iniciativa direta do presidente do Conselho de Administração da RTP, que era o engenheiro Camilo Mendonça, em 1957. O engenheiro Camilo Mendonça era um engenheiro agrónomo e era um homem muito vocacionado para os problemas da agricultura, era o homem do caixão, lá em Trás-os-Montes, etc. Bom, e, portanto, ele chamou o Manuel Figueira e o Domingos Mascarenhas, que eram os homens responsáveis pela programação naquela altura, e disse-lhes: vamos começar a pensar em fazer um programa sobre agricultura, porque eu estou a ver que aí os países europeus e tal, quase todos eles têm um programa, e o que é que nós não devemos ter? Bom, o Camilo fez essa diligência e a Secretaria de Estado da Agricultura indicou-lhes 2 nomes. Indicou o Monteiro Alves e o Sousa Veloso. Essa evolução foi... Ora bem, estes 2 homens começaram a fazer não um programa estilo TV Rural como nós conhecemos, mas a aproveitarem pequenas atualidades cinematográficas, ou do estrangeiro ou mesmo cá, e a fazerem uma espécie de um magazine que era lido pelo Gomes Ferreira, pelo Manuel Caetano, enfim, pelos locutores da continuidade habitual da RTP. Entretanto, o Monteiro Alves concorre a catedrático do Instituto Superior de Agronomia e o Sousa Veloso fica sozinho. A partir daí, o Sousa Veloso torna-se naquela pessoa que a gente conheceu e que foi um homem notável sob todos os aspectos, e que agarrou a ideia inicial do programa, transformou-o e acabou por ser, digamos que um homem que fazia os 7 ofícios dentro da sua vocação, porque ele tinha vocação para fazer aquilo. A competência técnica de Sousa Veloso, afinal era engenheiro agrónomo, aliada à simplicidade e empatia que criava com os entrevistados e o próprio telespectador, são algumas razões que explicam a longevidade do programa e as lembranças que perduram até hoje na memória dos portugueses. Era um homem extremamente simples no trato, era muito amigo do seu amigo e, na realidade, o programa baseou-se sempre no companheirismo com o telespectador. Aquela maneira que ele tinha, despeço-me com amizade até ao próximo programa, com quem ele terminava os programas, é bem uma síntese dessa atividade que ele tinha de entrega total para com o espectador. Vasco Hogan Teves partilha algumas das palavras que escreveu no livro sobre Sousa Veloso e o fenómeno televisivo TV Rural. Sousa Veloso ficou sozinho no programa e, a partir daí,
emprestou-lhe um cunho pessoal que os destinatários acolheram com agrado. Tornou-se um experiente homem de televisão, com perfeito domínio das tecnologias peculiares. Chamou a si as funções de produtor, de realizador, de montador e de apresentador. Um notável labor, alicerçado em qualidade académica, tornaram TV Rural numa das rubricas emblemáticas da RTP. Nós vamos hoje continuar a referir alguns aspectos relacionados com a cultura de tomate, mas não para o seu consumo em fresco, mas sim tomate para a indústria, porquanto fomos, entretanto, despertados pela curiosidade de assistir ao trabalho de uma máquina destinada a proceder à colheita de tomate. No início dos anos 70, já o setor procurava contrariar a falta de mão de obra. De volta à nossa viagem pelo tempo, recuemos agora até ao ano de 1972 ao Ribatejo. Mais concretamente, a Benavente, para assistirmos à primeira máquina de colher tomate da Península Ibérica. A necessidade de uma máquina para a colheita do tomate nasce através da dificuldade cada vez maior de pessoal para a respectiva colheita. Não só a falta, como os altos custos do respectivo pessoal e a necessidade de uma colheita rápida e eficiente. Assim se iniciaram os estudos há cerca de uns meses atrás para a aquisição da respectiva máquina. Ela encontra-se num período experimental que vai agradando bastante e tencionamos, em definitivo, e cada vez mais aumentar e desenvolver a mecanização da colheita de tomate. Trata-se de uma máquina cuja aquisição não é nada fácil, porque isso ainda implica a mobilização de um certo capital. Sim, bastante dispendiosa, mas com a sua capacidade diária que oscila entre os 2 a 4 hectares por dia, consoante trabalho dia ou só dia e noite, há a possibilidade de se obter um bom rendimento dessa mesma máquina. O tomate é hoje a cultura horto-industrial com maior relevância na agricultura nacional. Portugal é o terceiro maior produtor de tomate de indústria da Europa, só atrás da Itália e de Espanha, e exporta cerca de 95% da produção de concentrado, o que representa um volume de negócios na ordem dos 250 milhões de euros. A colheita de tomate está totalmente mecanizada e a evolução tecnológica é uma constante, como nos explica João Geada. Para entrarmos no campo, para poder entrar os carros, temos aqui uma máquina especial que se calhar é a única que há cá em Portugal. O que é que ela faz? Agarra na cama toda e coloca ao lado. Tira a carreira sem sacudir o tomate e coloca na carreira do lado. Qual é a vantagem daquela máquina? Primeiro, não ocupa uma destas máquinas que faz a colheita e, em segundo lugar, não estraga o tomate. Porque eu aqui ia abrir a rua, a moda tradicional é abrir e colocamos, apanhamos para o chão. Mas passa pelo sacudidor, passa pelos selecionadores, tem uma série de movimento ali. Ali não. Ela é colhida, faz conta que é agarrada à mão de um sítio para o outro. E aquela máquina é excepcional para isso. A nossa área é à volta dos 600 hectares. A expectativa que temos sempre uma expectativa alta, mas não conseguimos fazer. Mas o ideal seria conseguir tirar 100, 105 toneladas por hectare de tomate. Face aos custos que temos, não ia ser bom, mas já era uma seara mais ou menos. Corria o ano de 1986 e em Silves, a Segunda-feira Nacional de Citricultura foi também palco de um dos programas do TV Rural. Nessa altura, com a recente adesão de Portugal à então CEE, os produtores começaram a modernizar os pomares e a investir em tecnologia nas centrais fruteiras para conseguirem aceder a um mercado aberto e deficitário em citrinos. Mas, para isso, era necessário cumprir os parâmetros de qualidade e segurança alimentar exigidos pelas instituições europeias. Mostrar a laranja como ela vem do campo, vem assim toda suja, cheia de fumagina. E, portanto, o processo que nós fazemos na nossa cooperativa, que é a lavagem do produto, o tratamento, a enceragem, fica assim, portanto, brilhante. Laranja que sai, que é isto, a diferença é só esta diferença. Isto, portanto, é produto devidamente calibrado e podemos também mostrar aqui assim a diferença que existe
entre um calibre e o outro, portanto, em que a nossa máquina faz precisamente a diferenciação de calibres. É curioso acentuar bem isso, é que cada embalagem tem frutos só, exato, todos eles igual a si próprios, não é? Exato, cada embalagem tem frutos de um tamanho só, portanto, de uma dimensão que é única. Portanto, em cada caixa, este fruto são a coloração também é idêntica? A coloração também é influente. Este também é um outro tipo de produto que também sai assim. Três décadas depois, e sob o chapéu da Indicação Geográfica Protegida, os citrinos do Algarve estão a conquistar o mercado internacional, com as exportações a ganharem cada vez mais importância. Atualmente, 30% da produção da laranja do Algarve é exportada, como nos conta o presidente da direção da Algar Orange, Associação de Operadores de Citrinos do Algarve, José Oliveira. Aquilo que já de alguma maneira tanto conseguimos é associar de facto uma marca de qualidade, que é a Indicação Geográfica Protegida, à imagem do que foi feito pela Pera Rocha. Nós temos o modelo da Pera Rocha como um exemplo e nós queremos, hoje que Portugal vende bem no mundo, portanto a imagem portuguesa e os produtos portugueses estão muito bem cotados na Europa, nós queremos, portanto, associar a imagem da qualidade, de excelência dos citrinos da região exatamente neste contexto. Hoje, Portugal tem uma agricultura moderna e voltada para o futuro. A digitalização e a tecnologia atraem cada vez mais jovens para o setor. A qualidade dos produtos está ao nível do que de melhor se faz no mundo. E a produção agrícola nacional é exportada para todo o mundo. Quanto a nós, continuaremos todas as semanas a levar até si o trabalho dos agricultores portugueses, homens e mulheres que trabalham o campo, faça chuva, faça sol, para produzir alimentos para animais e pessoas durante todo o ano. Portanto, a mim compete-me desde já, ao terminar este programa, onde tive como colaboradores Erlander Mendes na imagem, Manuel Patrício como assistente e Calado Saúde no som, compete-me a mim, nesta altura, desejar a todos um Natal feliz e um ano que vem também muito bom. E de si e dos seus espectadores, despeço-me com amizade até sempre. Adeus, senhor. Muito obrigado. Engenheiro.